Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de sujeito. Aproveite para deixar o seu like e vamos para o vídeo. A primeira coisa que precisamos saber é: o que é um sujeito? Bem, o sujeito é aquilo, pode ser uma pessoa, uma sentença, uma expressão, etc., que se refere diretamente ao verbo. Geralmente, ele pratica a ação. Vamos a um exemplo. Maria ganhou uma boneca. Maria está se referindo ao verbo ganhou. Quem ganhou? Maria. Por isso, Maria é o sujeito. Outro exemplo. João tomou muito sorvete. João se refere diretamente ao verbo tomar. Quem tomou? João. Por isso, João é o sujeito dessa oração. O primeiro da lista é o sujeito simples. O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Mas o que é um núcleo? Bem, o núcleo é a parte principal do sujeito, a palavra que dá sentido a ele. Aqui vai um exemplo. O pedreiro da obra saiu mais cedo hoje. Primeiramente, vamos achar o verbo. Isso é muito importante. O verbo é o sair. O sujeito completo desta oração é o pedreiro da obra. Quem saiu? O pedreiro da obra. Mas dentre essas 4 palavras, qual é a mais importante? É o pedreiro. Então, o núcleo do sujeito é o pedreiro. Ok? Se não tiver entendido, volte ao vídeo. Já que o núcleo é pedreiro, só existe um núcleo, então o sujeito é simples. Não importa se ele está no plural ou no singular, o que importa é a quantidade de núcleos. O segundo é o sujeito composto. Bem, se você entendeu a lógica do sujeito simples, não será difícil para entender o sujeito composto. Ele é um sujeito que tem 2 ou mais núcleos. Um exemplo: Júlia e Ana foram à praça. Vamos primeiramente identificar o verbo desta oração. O verbo é o foram. Então, fazemos aquela perguntinha: quem foram? Júlia e Ana. Agora que já sabemos o sujeito completo, que é Júlia e Ana, e também sabemos o verbo, podemos identificar o núcleo. Entre Júlia e Ana, qual é a palavra principal? Neste caso, não tem apenas uma palavra principal, e sim 2, pois Júlia e Ana são as principais palavras. Lembrando que a palavra e não conta no núcleo. Então, podemos dizer que esta oração tem 2 núcleos, por isso o sujeito é composto. Para o terceiro da lista, temos o sujeito oculto. O sujeito oculto é um pouco diferente desses outros sujeitos. Ele é um sujeito que não está escrito na frase, porém nós sabemos quem ele é. Confira alguns exemplos. Fomos para casa mais cedo hoje. O nosso verbo é o foram. Vamos agora fazer aquela perguntinha básica. Quem fomos? A resposta é nós. Opa, o nós não está escrito na frase. Porém, devido à concordância, podemos saber quem ele é. Sujeito indeterminado. Bem, o sujeito indeterminado é muito parecido com o oculto, com a diferença de que nele não sabemos quem é o sujeito. No oculto ele estava escrito, porém conseguimos saber quem era. No indeterminado, o sujeito não está escrito e nós também não conseguimos saber quem é. Aqui está um exemplo. Consertaram a bicicleta. Quem é o verbo? Consertaram. Mas quem consertaram? Não dá para saber. Alguém. Então, o sujeito é indeterminado. Como último tipo de sujeito, temos a oração sem sujeito. Bem, como o nome diz, é quando a oração não tem alguém que pratique a ação do verbo. Normalmente, em uma oração sem sujeito, o verbo é impessoal ou fenômeno da natureza. Mas o que é um verbo impessoal? Bem, o verbo impessoal é aquele que ninguém consegue praticar a ação dele, como por exemplo o verbo haver. Nada consegue praticar a ação de haver. Então, ele é impessoal. Outro detalhe é que os verbos impessoais sempre ficam no singular. Exemplo: havia uma pessoa, havia 2 pessoas, havia 3 pessoas. Sempre fica no singular. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha aprendido. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Manda esse vídeo para alguém que quer aprender. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!